Oi, meu nome é Mandy Martins e a segunda estrela direita nos trouxe para mais um Fala Cash Member. E hoje eu vou deixar a nossa convidada do dia se apresentar. Oi, gente, meu nome é Anaí, eu sou do ICP 1718, acabei de voltar e eu era Attractions no Hollywood Studios, eu trabalhava no Fantasmic e acho que é isso. Conta pra gente, antes, de ir pro ICP, você tinha alguma ideia, alguma expectativa? E como isso aconteceu na vida real? Superou suas expectativas? Foi diferente? O que aconteceu? Foi muito diferente, assim, eu acho que o ICP é uma coisa muito, assim, de outro mundo e não dá pra descrever e imaginar o que ele é na realidade, assim. Eu não tava na cabeça que ele era realmente um trabalho, assim, e então pra mim foi bastante surpresa, assim. Tem dia, de muito cansaço que eu passava lá e tudo mais, mas realmente, a parte mágica, ela realmente existe. E pra mim, ter feito parte de tudo isso foi realmente incrível. É uma expectativa muito que eu tinha. Eu jurava que eu ia conhecer todos os parques, que eu ia em todas as atrações 1 milhão de vezes. E não aconteceu. Eu tinha muito essa expectativa. Me deu um desespero nas últimas 3 semanas. Quem me acompanhou sabia que eu tava acordando 6 da manhã pra ir nos parques, assim, porque eu não tinha feito quase nenhuma das atrações, assim. Realmente é muito corrido. É um trabalho. Você vai ter uma rotina de trabalho lá, foi o que mais assim me impactou. Mas das minhas expectativas foi muito diferente, mas realmente foi incrível. E, enfim, todo mundo sabe que eu tô amando e sofrendo agora que eu voltei. Mas acho que isso que você falou de ser um trabalho, por mais que a STB fale pra gente, que a Disney fala pra gente, acho que todo mundo ainda assim só tem noção quando chega lá, né? Sim. Porque é um trabalho muito operacional, a gente fica muitas horas de pé. Tá, se você pode trabalhar num lugar aberto, com frio, chuva. Então, assim, eu acho que é uma boa dica você estar bem preparado e com as expectativas corretas, digamos assim. Eu acho que uma coisa que eu trabalhava no Fantasmic, que pra quem não conhece ou não sabe, ele é um show, então todo dia ele acontecia no mesmo horário, então eu tinha um shift fixo, e é muito raro disso acontecer. Então todos os meus coworkers, nós éramos 15 brasileiros, todos tinham os mesmos shifts. Então todos trabalhavam das 2 da tarde às 8 da noite. Que legal, todo mundo junto sempre. Com os mesmos breaks, então isso era muito bom pra gente. E a gente sempre discutia muito sobre isso, que o trabalho nosso em si realmente era muito repetitivo, porque a gente fazia todos os dias exatamente a mesma coisa. Então tinha dia que a galera chegava muito cansada e, tinha muita gente, querendo desistir, já quero ir embora, mas a gente sempre, sentava junto e falava, olha onde a gente tá, sabe? É uma experiência única, vamos fazer, Magical Moment, porque a gente tinha a oportunidade de fazer muito no Fantasmic, e isso, é o que deixava feliz, e, não tem nem palavras pra agradecer quando a gente, ouvia um obrigado, um sorriso dos guests, era realmente muito incrível. E já que a gente tá falando de Magical Moment, tem algum que te marcou, que fizeram com você, ou que você teve a oportunidade de fazer, ou ver até? Teve um Magical Moment que eu fiz, sim, que me marcou demais. No Fantasmic, como ele acontecia só à noite, nas primeiras 2 horas a gente só ficava fazendo Super Greeter. Então a gente ficava ali na Sunset Boulevard, no Hollywood, aquela rua que tem a Hollywood Tower. E a gente ficava só brincando com as crianças de bambolê, dava sticker, fazia bolinha de sabão, era livre, assim, era muito legal. E teve um dia que eu tava lá e aí veio uma menininha vestida de Moana, a coisa mais fofa, ela tinha uns 6 anos mais ou menos. E aí a mãe dela chegou assim, ela sabe cantar a música inteira da Moana. Vocês querem ouvir? E aí eu falei, claro. E a menininha cantou a música inteira. Nisso parou umas 50 pessoas ao redor. Todo mundo começou a bater palma, não sei o que. E aí eu cheguei nela e falei, você sabia que a Moana vai estar aqui hoje à noite? E ela ficou assim, quê? Como assim? Sim, ela tá no Fantasmic, que ela aparece num barco com o Mickey e ela fica bem na frente. E ela ficou muito assim, eu não sabia, eu achei que eu não ia ver a Moana, não sei o que. Eu falei, não, então aqui, ó. Eu fiz assim, não, eu tô falando com o Mickey aqui. A mãe dela chamou o nome dela, né? Eu chamei ela do nome dela. E falei, o Mickey tá com um convite especial pra você assistir ela no VIP hoje, não sei o quê. E aí, mas você tem que me prometer que vai dar tchau pra ela e gritar muito quando ela aparecer. A mãe dela me achou depois, coloquei eles no VIP, dei pipoca, assim. E aí eu pedi pros meus coordinators ficar lá do lado, assim, no final do show, que era quando a Moana ia aparecer. E quando ela apareceu, gente, a menina tava tão feliz, ela pulava no banco e gritava. E a mãe viu que eu tava ali atrás, aí a mãe até desceu. E lá, alguns americanos têm muito
esse costume de dar coisa pra cast member, tipo, umas verdade, balinhas, chocolate agradecendo. Né? Aí, se eu lembrasse que eu ia trazer, eu até poderia mostrar. Ela me deu uma pulseirinha escrito Best Cast Member. Eles tinham vários, assim, roxinhos, aquelas de plástico, assim. Daí ela me deu, falou assim, muito obrigada, não sei o que, isso foi muito importante e tal. Ai, daí tirei foto, tudo foi muito fofo. A melhor coisa em troca é isso, assim. E eu acho que eu te perguntei um que fizeram pra você ou que você fez pra alguém, e foram os dois juntos, né? Tipo, Sim, você receber sim, isso também é realmente muito incrível ficar lá agora no meu quarto, assim. Eu até meio me arrepio, assim, de lembrar. Tô emocionada já também, mas normal. Todo cast member tem esse... Acho que por isso que a gente gosta tanto de ir pra lá e de sentir isso novamente. Fala um pouquinho mais do Fantasm, como que era o seu dia a dia? Você falou que vocês tinham um shift rígido, mas como que era o seu trabalho? O que você fazia exatamente? Isso é muito tranquilo, você tem muita guest interaction, muita, e é bem legal, assim. A gente chegava, fazia o Super Greeter por 2 horas, o que às vezes era meio maçante, porque nos últimos dias, principalmente, estava muito quente, então a gente ficava, tipo, às 2h30, assim, no sol e tal. E brincando, Alô, tipo, eu imagino vocês em julho, né? Mas a gente ficava lá, assim, e muitas vezes é difícil, assim, engajar, dependendo da posição que eles te colocam. Às vezes eles não querem parar, eles só estão passando pra ir, assim, e você tem que ficar interagindo com os guests sempre. Se eu não me engano, são 20 positions no Fantasmic. E aí você pode ficar de greeter, que você pode ficar, tipo, dando informações por onde entrar, pelo Fast Pass, pelo normal. Você pode ficar no quiosque de Fast Pass, na entrada de Standby. Você pode fazer strollers, muitas vezes. E aí você pode ficar no Teatro do Fantasma, que ele é bem grande. São 10 divisões, você pode ficar em uma das 10 sempre. Ou você pode estacionar a cadeira de roda também. E a parte de backstage, vocês fizeram algum tour, conheceram alguma coisa ou não? Sim, foi muito incrível, porque como ele fica na Sunset, os coordinators são os mesmos, da Coaster, da montanha-russa do Aerosmith, da Tower, da Hollywood Tower, do Fantasmic e do Tots, que é onde tá tendo agora a Bela e a Fera. Então são os mesmos. E então a gente sempre enchia o saco deles. Então a gente conseguiu ir na Aerosmith com as luzes ligadas. A gente conheceu, demais. Foi muito legal, muito louco. A gente foi com ela ligada e a gente ficou tipo, que é isso? É muito estranho. E a gente conseguiu ir também na Hollywood Tower fazer o backstage, então a gente subiu no elevador, o parte operacional fica lá em cima. E dava pra ver toda a Toy Story Land, que não abriu ainda. Então a gente viu toda ela lá de cima, foi bem legal também. E Anaí, onde você morou no ICP? Você gostava da sua casa? The Only Way, óbvio, Vista Way, minha casinha, minha primeira opção. E fiquei muito feliz de morar lá. Eu acho que, tipo, pra mim, assim, no meu estilo, foi perfeito. Qual que era a melhor coisa por nada? Vista? Eu acho os ônibus pra mim era muito bom, os horários de ônibus, ter o Wendy's do lado, 444 salvava sempre, com certeza. E Party Bus sempre eram os últimos, como a gente saía bastante, né, sempre. Era muito bom também ter o último, e normalmente na volta ele só parava no Vista, então era muito bom também. Então, você falou Party Bus, você ia bastante pra festa, como que era? Você saía bastante lá? Eu ia bastante, eu e minha roomie, a gente meio que fez um acordo assim no começo, que a gente ia ir pelo máximo de rolê que a gente pudesse, e eu era pobre, né, eu trabalhava no Fantasmic, então eu trabalhava 30 horas por semana, recebia só, então eu recebia, o meu mínimo era $178, tipo, é pouco comparado com a maioria da galera. Acabava sempre pegando um shift extra, ganhando uns 220, mas não passava muito disso. Então eu só gastava com rolê, tipo, eu não comprei quase nada, eu tava falando pra mãe que ela tem várias coisas aqui e eu não comprei quase nada, porque eu escolhi gastar tudo com rolê e fui em todos os bailes do Brasil, sem exceção. Happy Mondays, eu fui a partir de janeiro, fui em todas também até o final do programa e fui algumas vezes pra Downtown também, não me arrependo. Foi a melhor parte do CP, com certeza. E dá então pra ir pra festa e trabalhar? Dá pra ficar Gente, inteiro? Dá pra fazer o último shift, inclusive numa terça-feira pós Happy Mondays pleníssimos, assim, e ainda fazer o melhor shift de todos, com certeza. E também Under, dá pra ir também, não tem problema, eles fazem um X na sua mão, tanto no baile como na Happy Mondays, não tem problema. Enfim, é muito tranquilo. Boa dica. Você morava com quem? Quantas pessoas? Como que era a sua relação com essas roomies? Eu morava no Vista, um apartamento de 6 pessoas, e eu dividia o quarto com uma brasileira, com a Helena, que eu amo de paixão. A gente é iguais, assim, é bizarro. Tipo, hoje
a gente ainda se vê e, tipo, sabe coisas mínimas, assim, tipo, nosso perfume é igual, a escova de dente é a mesma cor, é a mesma coisa. Essas coisas mínimas, tipo, a gente deu muita sorte, idênticas, assim, no mesmo nível de bagunça, então dava muito certo. E morava com outra brasileira, com a Laura, que também é um amor de pessoa, assim. E morava com 3 peruanas. Elas acordavam 8 da manhã pra fritar frango, escutando Shakira em casa. Era tipo uns rolê meio doido. E o nosso apartamento meio que era o point dos peruanos. Então sempre tinha uns 20 peruanos dando festa lá de casa. Uma era bem tímida, mas as duas eram louca. Ligavam assim no FaceTime, falando em espanhol a noite inteira, gritando, assim. Mas eu amo muito elas. A gente se tem tudo, assim, no Instagram, assim, bastante falta delas. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual que foi... Teve um momento que foi, tipo assim, momento humilhação do ICP. Quando que você sentiu que falou assim, nossa, não acredito que eu vim até aqui pra passar por isso? Teve algum? Teve um dia que eu, assim, eu quase... o dia que eu tive vontade de pegar minha name tag e jogar, eu falei assim, eu quero ir embora, tipo, me leva embora. Foi um dia no Fantasm que a gente precisa juntar o lixo no final do show, né? A gente é meio custódio, meio tudo lá no Fantasm. Então, tipo, já é uma coisa que, tipo, chato recolher lixo dos outros. Tipo, todo mundo poderia pegar o seu lixinho e levar lá na lixeira. Sim. Que tem, né, 3... Fica a dica, né? Fica a dica aí. Se for lá, leva o seu pacotinho de pipoca. Enfim, mas eu fazia tranquilo, tipo, era meia horinha, super rapidinho que a gente recolhia tudo. Aí um dia eu tava recolhendo, era na parte de holidays, a gente tava fazendo 2 shows por dia, até mudou meu shift naquela época, muita gente, então a gente tinha que limpar rápido porque tinha o próximo show. E aí meus coordinators falaram naquela época, se os guests querem jogar no seu saco de lixo, falem pra eles jogar na lixeira que tem logo ali em cima, pra não encher rápido, vocês não tem que ficar levando lá em cima e trocar o lixo. Deu ok. E foi uma guest, assim, que ela tava com um pouco de lixo na mão, dela foi já enfiando no meu saco, eu falei, a senhora não pode jogar ali em cima? Tem um lixo, tipo... Era 3 degraus em cima, assim. E ela me olhou com uma cara. Ela olhou pro lixo que eu tava recolhendo do chão. Jogou com tudo, assim, no chão. Ele explodiu, tipo, a Coca-Cola. E falou assim, tipo, agora você pode pegar, né? Tipo, now you can pick it up, huh? E saiu. E eu fiquei, tipo... Eu olhei assim, eu não sou obrigada. Sério, eu não sou obrigada. E é nisso ainda, uma família que tava sentada riu. E, tipo, tava com o lixo na mão e deixou no banco, porque eu sabia que no banco eu tinha que pegar, né? E eu ainda fiquei, tipo, sério, eu fiquei 1 minuto, eu acho que assim, parada, olhando, eu não tô acreditando que isso aconteceu, sabe? Tem muito guest, tipo, muito... Nem tudo são flores, Nem né? tudo são flores, assim. Tem muito guest maravilhoso que te dá muita atenção, conversa, mas sempre vai ter, tipo, vai ter que engolir esses sapos, assim... E no fundo, tipo, foi a primeira vez que aconteceu uma coisa tão, assim, pesada, né? Eu respirei fundo, continuei e depois também... Foi tudo mais fácil, Passou, já né? Passou. No final você tá, tipo, tirando de letra, foi na minha 2ª semana, então acho que por isso foi tão impactante, assim, naquela loucura de, tipo, Natal, que na Disney, meu Deus, né, um inferno na Terra. Teve algum momento engraçado, assim, algum mico, alguma coisa que aconteceu? Ai, teve a maior walk of shame, a caminhada da vergonha do universo. Meu último dia de CP, pra quem não sabe, você tem que sair do housing até as 11 da manhã no seu dia de ir embora, né? Estava lá eu plena, 12:30, não tinha acabado de arrumar as malas ainda. E minha carona só ia chegar 1:30 da tarde pra me buscar. Tive a brilhante ideia de no security perguntar assim, na hora quando ele chegasse, ele poderia me buscar em casa. E falaram, você tem sua housing ID? Eu falei, não. Ele, então não pode, você vai ter que trazer suas malas. Aí nisso chegou uma segurança-chefe lá, não sei o que, assim, você sabia que você tinha que sair de casa às 11? O que você tá fazendo aqui ainda? Não sei o que, deu... Moça, tipo, eu já tava toda chorosa esse dia, deu moça, imagina, por favor, tá assim, embora. você vai ter que sair agora, trazer suas malas aqui pra frente, esperar sua carona aqui. Vocês dois vão com ela. E daí eles pegaram o Pargo, aqueles carrinhos de golfe, sabe? E foram andando comigo. Então eles andando a 1 km por hora e eu com a minha mochilinha andando assim devagar e eles dirigindo o Pargo, assim, me olhando pelo vista e eu caminhando, tipo, eles não me deram carona. Fui lá, peguei minhas malas, me ajudaram, foi horrível, dei tchau pra minha casa, assim, foi muito triste, o segurança do lado, eu chorando, e as minhas malas. Daí nisso eles botaram de novo a mala no carrinho lá, e eu andando, puxando a minha malinha de mão, assim, andando pra eles, e eles dirigindo o carrinho. Nisso todo mundo passava olhando, tipo, o que tá acontecendo? E eu, tipo, sério, que morte horrível, tipo, por que eu tenho que sair desse jeito? Por que eu sou assim? E aí eu, literalmente, andando 1 km por hora, assim, me olhando. Tá, meu fora do Foi, inclusive tem um vídeo, pode colocar aqui agora. E eu vim com aqueles carrinhos de golfe daqui, foi pra fechar com chave de ouro mesmo. Eu tô rindo, mas eu tô chorando por dentro. Não é fácil dar tchau pra meu Vista Way.
Ai, gente, aconteceu. Parece um sonho, mas é inacreditável. E tem alguma coisa que você se arrepende, até acho que pra servir de dica pra outras pessoas, alguma coisa assim? Tem. Eu não fui nos parques, assim, por 2 meses praticamente, assim. Na minha cabeça parecia que eu ia viver aquilo para sempre, assim. Então eu realmente, tipo, acordava, ficava em casa, fazia almoço, trabalhava e não ia pros parques. E eu fui assistir o Happily Ever After no último dia da primeira data. Dia 25 de janeiro, foi a primeira vez que eu fui assistir Happily Ever After. Exato. E aí, naquele momento de todo mundo chorando que tava indo embora, pra essa primeira data, eu pensei, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Que eu tô aqui na Disney, faltam 3 semanas pra ir embora. E eu não tinha nada, Splash Mountain, nada, não tinha nenhuma das mountains do Magic Kingdom ainda. Não tinha nenhum dos brinquedos do Epcot, nenhum eu tinha ido ainda. No Hollywood só tinha feito Tower e Coaster, tipo, enfim, não tinha ido em nada, né? E aí eu comecei numa busca louca de conseguir fazer todas as rides dos parques. E eu acho que isso é uma coisa que eu me arrependo muito, assim, de ter demorado tanto tempo pra isso. E eu sei que não foi só comigo que isso aconteceu. Não, isso é uma super dica. No começo, você fica muito cansado, você vai levando, tipo, eu tenho tempo, eu vou conseguir voltar. E no fim você não consegue, assim. 2 casos que aconteceu comigo. Eu queria ir no Be Your Guest, reservei, fui sozinha num dia, reservei para as 8 da manhã, não tava nem aí, fazer rolê sozinha mesmo. E outro dia que eu fui no Animal, que eu não tinha feito primeiro o outro brinquedo de Pandora que tem, fui também cedo, às 8 da manhã. E aí fui assistir o festival do Lion King, que não tinha assistido também, né? Dá pra ver que é uma pessoa que não fez nada. Eu tava andando, assim, do lado do festival do Lion King, que fica na parte da África, lá no Animal Kingdom. Tem uma parte muito linda, que é vários restaurantezinhos, assim, tem várias pinturas. Várias pinturas na parede, assim, é muito legal. Muito Só que ele tava fechado ainda, era de manhã. E eu acho que ele deve abrir só na hora do almoço, não sei. E eu me sentei lá sozinha, de novo, eu tava sozinha, né? Sentei lá sozinha e comecei a chorar, assim, falando, gente, como eu não conhecia esse lugar, tipo, eu tenho a Disney só pra mim. E eu tava, tipo, por que eu não sabia que esse lugar existia? Me bateu um desespero muito grande, assim. Então, gente, por favor, vão nos parques desde o começo, assim. E a gente tá, tipo, cansada, a gente vai estar o programa inteiro. Sim. Então, não é desculpa. Verdade, aproveita, não é desculpa. Desde o início. E um jeito de fazer, assim, de organizar o que você quer fazer, faz uma bucket list. Sim. Vai riscando tudo desde o começo, vale muito a pena. Porque aí você fala, não, eu preciso, eu não vou embora sem fazer isso. Aí vai lá e faz. Porque isso acontece com muita gente. Muita gente fala, não, 2 meses, demora. Nada, passa assim. Muito rápido, muito rápido. Passa assim. É muito intenso, mas passa muito rápido. E você teve algum shift que te marcou por alguma dificuldade, alguma coisa nesse sentido? Teve um shift que me marcou, sim. Foi um dia que tava chovendo muito, foi o único dia do ICP inteiro que o Fantasmic foi cancelado, não teve Fantasmic naquela noite, porque tava chovendo demais. E a gente ficava na rua, mesmo na chuva, pra falar pros guests, olha, não vai ter show, tudo mais, indicando. E nisso, meu tênis era de tecido e ele molhou muito, tava ensopado, assim, tipo, muito molhado. E esse dia ia ter evento no Hollywood, eu ia trabalhar até as 2h30 da manhã, e nisso era 7 ainda. Então, o meu pé ficou molhado por muito tempo, acabou o shift de Fantasmic, fui pro outro shift. E só que eu fiquei ele umas 6, 7 horas com o meu pé molhado até voltar pra casa. E ele meio que queimou, assim, o meu pé de ficar muito tempo molhado e contato com tênis. E ficou em carne viva, porque meu pé, tipo, caiu, tipo, toda a pele, ele assou, queimou. E então eu fiquei, tipo, umas 2 semanas, assim, bem difícil de andar. Eu ia pros parques, que já era no final do programa, então eu tava no desespero de ir pro parque, não podia ficar em casa. Fui de cadeira de roda também, se quiser foto, a gente tem a foto minha de cadeira de roda aqui no parque. Fiquei umas 2 semanas sem conseguir andar, mas o bom de trabalhar no Fantasmic é que você pode ligar e pedir pra chegar só no horário do show. Então legal. Você trabalha 3 horas por dia, obviamente recebe menos, mas você não leva nenhum ponto. Isso é muito bom. Nossa! Então eu fiquei bastante dias trabalhando 3 horas só por causa do meu pé, mas os líderes super entenderam, assim. Mas realmente, tipo, tem que cuidar, assim. Eu verdade. Compro um tênis melhorzinho de couro, que é o que eles indicam, até pra esse dia de chuva que molha bem menos, porque você vai usar todos os dias e tudo mais, então... E o nosso trabalho é muito físico. Sim. Não deixa de ser. Você fica muitas horas de pé e se você não tiver uma palmilha ou um tênis bom, realmente você pode acabar se machucando. Sim. Achei uma coisa que eu quero falar, que agora falou de shift ruim, assim, talvez negativo, eu quero falar de um muito bom, famigerado shift da maratona, que todo mundo fala que é horrível, né? Porque ele realmente é um shift
tanto quanto peculiar, assim, né? Você acorda 3 da manhã, é o famoso shift pega trouxa, só vai brasileiro, né? Muito brasileiro. E é o shift que normalmente em janeiro tava muito frio esse ano, muito frio na época. E era um shift que você basicamente fica parado num lugar e, tipo, indicando pra onde eles têm que correr. Mas, graças a Deus, eu até quero mandar um beijo pro Gabi, que ele me ajudou a fazer o melhor shift da vida. Porque a gente se olhou e falou assim, não vamos ficar aqui parado só indicando, a gente vai morrer nesse shift de frio. Vamos ficar engajando com o povo e vamos, tipo, se divertir aqui. Então a gente começava, tipo, correr, tipo, let's go, guys! Come on, you can do it! You can... Tipo, assim, por 6 horas. E o pessoal vai fantasiado lá. Então, tipo, o pessoal vestido de Ariel, assim, a gente... Come on, Ariel, now you have legs, you can run. Tipo, Ariel, você tem pernas agora, você pode correr. Tipo, falando umas coisas nada a ver, assim, tipo, a Elsa do Frozen, a gente falava, tipo... A gente sabe que o frio não te incomoda, vamos lá, corre! E a gente ficou assim, tipo... E foi incrível, assim, porque os guests passavam, tipo, nossa, muito obrigada por sua energia, tipo, muito obrigada, e falava com a gente, tipo, vem correr com a gente, tipo, foi muito incrível. Tanto que quando acabou o shift eu tava, tipo, vem mais corredor, por favor, eu não quero ir embora. Tipo, foi incrível, assim. Então, eu acho que uma dica minha, assim, é quando a coisa tá ruim, dá muito pra você, tipo... fazer daquilo o melhor jeito possível. É só se empolgar, conversar com os guests, que o tempo vai passar muito mais rápido. Conversa com eles, assim, se você não é tanto, tipo, cara de pau que nem a gente, tipo, conversa, assim, é muito divertido, assim. Você sempre pode tornar a situação ruim lá, tipo, muito boa. É verdade, isso é uma ótima dica. Eu acho que pra qualquer um. Sim. Muito, muito, muito válido. E de acordo com a sua experiência, você tem alguma dica para as pessoas aproveitarem melhor lá? Ou até no processo, alguma coisa que você quer falar? Tá, eu acho que eu vou dar, tipo, 3 dicas, assim, meio que gerais. A primeira, se você vai tentar o processo agora, vai fazer a primeira entrevista, fique tranquilo, assim, não surte, por favor. Vá muito tranquilo com a cabeça que na entrevista eles só querem conhecer você, foi o que me ajudou muito, assim. Não decore as respostas, porque eles realmente só querem saber quem você é. Então, vá muito, tipo, do seu feeling que você tá sentindo no momento, que vai dar tudo certo, tenho certeza. O processo é muito louco, então acalme seu coração. As ondas vão te deixar maluco e você não vai morrer por causa disso, tá bom? E sobre o programa, eu acho que... Eu não vou falar mais nada de Disney, porque eu já falei muito de aproveitar os parques e tudo mais. Mas vão na Happy Mondays, porque mesmo se você não gosta muito de rolê, você se diverte muito e você vai conhecer gente do mundo inteiro. E isso é muito maravilhoso. Você vai ter a oportunidade de estar num lugar que tem muita gente de idade parecida do mundo inteiro e você aprende muito, muito, muito. E é incrível, assim. Hoje eu tenho amigo do mundo inteiro, só por causa mais da Happy Mondays, assim. Então é um rolê que eu indico aí pra vocês. Ótima dica. Então tá bom, acho que era isso. Muito, muito bom te ter aqui. A gente tava até conversando, né, quando a gente se encontrou agora. Eu não lembrava direito, mas a gente já tinha se conhecido na entrevista. Sim. A gente tava lá com a Segunda Estrela, dando um oi pros e eu desesperada, não seguindo a minha dica. Se vocês quiserem saber outras histórias igual da Anaí e de outros cast members, vê a nossa playlist Fala Cast Member. A gente também gravou um vídeo pro meu canal que a gente tá dando dicas pro pessoal que vai fazer a primeira entrevista e o processo seletivo. Então eu vou deixar aqui, eu tenho um canal sobre só viagem e intercâmbio, então agora eu tô fazendo bastante vídeo da Disney, vou deixar aqui também. Boa. E acho que é isso. É isso aí. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau.